A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe poderosamente a todos com as ricas bênçãos do reino dos céus, o reino de Deus Todo-Poderoso. Hoje é domingo 11 de maio de 2025, na gravação do vídeo. Deus abençoe o seu domingo. Feliz Dia das Mães, abençoado por Deus. Que Deus venha abençoar todas as mamães. Que Deus venha abençoar todas aquelas que querem ser mãe, os papais, com o dom da maternidade e da paternidade para a glória de Deus. Nós vamos deixar uma mensagem em todas as nossas mídias sociais, YouTube, Kawaii, a rede vizinha, para todas. No nosso tema, que nós estamos de março até julho, voltando ao meu primeiro amor, as minhas primeiras obras com Deus, baseado em Apocalipse capítulo 2, 4 e 5, né? Baixa a Bíblia online que não tem, medito que Deus fala que sabe as suas obras, que eu tenho contra ti que deixaste a tua primeira caridade, lembra-te de onde caíste. Está lá no versículo 4 e 5 de Apocalipse capítulo 2. Nós vamos fazer uma breve oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados. Pedimos perdão das nossas transgressões, das nossas iniquidades, das nossas fraquezas, das nossas falhas e falta com o Senhor. Ajuda a nós voltarmos ao nosso primeiro amor, a voltarmos às nossas primeiras obras. Espírito Santo, fala conosco na palavra. Usa meu coração, Espírito Santo, usa minha voz, que almas sejam salvas, restauradas, Espírito Santo. Que almas amado, Espírito Santo, chegue ao conhecimento da verdade, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Nós vamos ler aqui em 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. Deus dando a resposta a Elias. Também eu fiz ficar em Israel 7.000 de todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Eu não vou ler o texto, que ele é enorme, ele é grande. Nós temos 10 minutos de vídeo, já se foram 2,5. Estava pedindo para Deus uma palavra sobre a série hoje, e Deus tocou no meu coração sobre fazer a diferença. Em todas as épocas, entenda uma coisa aqui que eu vou dizer, e é bíblico, tá? Todas as épocas que se passaram e o tempo que nós estamos e o que há de vir, em tempos de apostasias, Deus sempre teve, Deus sempre tem, Deus sempre terá o seu remanescente, aqueles fiéis a Ele. Então, qual desse grupo você é? Daqueles que estão duvidosos sobre Deus? Daqueles que abandonaram a Deus? Daqueles que vai com os outros? Porque hoje nós estamos vivendo assim. Eu falo porque já vi. Estava falando sobre coisas de Deus, sobre casamento, sobre a família. Teve uma pessoa que falou assim, hoje em dia as pessoas nem ligam para isso daí. E pessoas casadas que estão aprontando, esse é o problema delas, eu não sou juiz, eu sempre falo aqui, cada um segue o caminho. Aí fala assim, Deus nem liga para essas coisas, hoje ser crente não é comer isso daí. Isso aí é para o homem natural e carnal. Deus não mudou, Deus é imutável. Um dos atributos de Deus, ele é santo, ele é imutável, ele é bom, ele é justiça, tá? Deus jamais mudará. Pode ser no século, nós estamos no século 21, nós podemos estar no século 31, Deus vai ser sempre o mesmo. Quem muda é o ser humano, é o homem, não é Deus. Então Elias, ele estava enfrentando uma grande oposição contra Acabe e Jezabel, porque eles acabaram ali, né, com a obra de Deus, fez desviar o povo. E quando Elias estava frente aos profetas de Baal, Azera, Elias falou com o povo, ele intimou o povo, se era Deus, se era Baal, o povo ficou quieto em silêncio, um povo que já serviu a Deus, que viram a obra de Deus, as coisas de Deus. Quando ele arrumou o altar, fez tudo o que tinha que ser feito, arrumado o altar, e ele orou a Deus, que ele consertou o altar do Senhor, que Deus consumiu com fogo o altar,
quando o povo viu o milagre, o povo se dobrou, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Porque viram o milagre. Qual a situação que você está? Você tem feito a diferença? A Bíblia nos diz, em tudo que nós vamos fazer, nós temos que glorificar o Senhor. Como assim tudo? No nosso falar, no nosso agir, no nosso caminhar. Eu não digo que nós nunca vamos errar, porque às vezes nós estamos num dia difícil, num dia mau, nós podemos errar. Eu não digo errar daqueles aprontando grande. Você pode estar num mau dia, numa discussão, ou num trânsito, ou no trabalho, ou com um familiar, errou, pare ali, peça perdão a Deus, se reconcilie com a pessoa, siga em frente e evite errar, né? E se errou, não erre mais, vai, não peque mais e continue firme com Deus. Nós não podemos continuar no erro. Porque hoje as pessoas elas acham que servir a Deus é de qualquer jeito, de qualquer maneira. Nós não vamos entrar no reino de Deus, no reino dos céus, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Por nós temos um título de cristão, um título de evangélico, um título de crente, que nós cremos a Deus, e nós somos igual àqueles que não servem a Deus. Quem não serve a Deus, tudo bem. Agora, quem serve a Deus, você servir de boca, da boca para fora, não resolve isso. É algo que Deus está incomodando no meu coração para falar com pessoas. Não vá para o caminho de Acabe e de Jezabel, que corrompeu Israel, né? Elias, no diálogo com Deus, aí que ele estava escondido da caverna, Elias fala que mataram os profetas. Elias achava que ele era o único. Você não é o único no meio da multidão que está aí fazendo a diferença. Elias foi pego ali e disse, eu tenho o texto que nós lemos aqui, tem 7.000 que não, vamos ler de novo, ó. Também eu fiz ficar em Israel 7.000 de todos os joelhos, que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Não se prostraram à apostasia, ao pecado, aqueles que se desviaram, ao evangelho light, ao evangelho que tudo pode, ao evangelho modernizado, né? Porque Deus está longe disso daí. Isso aí a Bíblia fala, é outro evangelho, é o evangelho anátema, que não provém do Senhor. Então Deus nos chama para fazer a diferença. Uma coisa que eu falo com pesar, e eu sempre falo aqui para vocês, eu não falo julgando, eu não sou juiz. Eu não falo condenando, eu falo instruindo e aconselhando. Pessoas que não estão mais na presença de Deus, eles ficam olhando para as coisas como estão hoje, olhando, vendo a igreja lá do passado que ficou para trás. Não que nós não sentimos saudades, que nós não temos que fazer diferença. Então volte e seja você aquela igreja do passado, para as pessoas olharem para você. A maior pregação nossa que nós temos é o nosso testemunho. Então não adianta nós ficarmos olhando para os nossos irmãos da fé como está hoje. A igreja hoje não é a mesma da igreja do passado. Volte e continue buscando a Deus, como eu e muitos irmãos, pedindo a Deus um avivamento para a obra de Deus, que nós temos essa promessa e nós não podemos desistir. Toda promessa que Deus nos prometeu, nós temos que nos posicionar, e como a igreja errou diante de Deus, nós temos que nos humilhar a Deus e pedir mais uma chance e continuar nos humilhando para Deus dar o avivamento à igreja, para a igreja voltar ao primeiro amor, para nós voltarmos às primeiras obras e não ficar olhando no passado como foi, como a igreja era. Deus quer que eu, que você, que nós façamos a diferença. Você está se sentindo como Elias? Só você? Não tem só você, não tem só eu, outros irmãos, tem mais gente que não se prostrou como está hoje, né? Tá tudo modernizado. Quando eu estou na igreja, tudo bem, eu sou crente. Quando eu saio da porta para fora no meu cotidiano, não preciso disso. Tá? Não é isso que Deus quer, que você seja um verdadeiro cristão na igreja, na sua casa, no seu serviço, onde você estiver. Deus conta com isso para nós darmos testemunho, para nós fazermos a diferença e, como diz a Bíblia, nós glorificarmos a Deus em toda a nossa maneira de ser e de viver. Faça a diferença. Não seja mais um, desculpa a expressão, não seja Maria vai com as outras. Seja aquele que glorifique a Deus, que exalte o nome do Senhor e peça sabedoria se está lhe faltando para conviver como um cristão na sociedade. Que Deus abençoe em nome de Jesus.